Estamos ao vivo. Esperar um pouco, o pessoal entrando. Para quem já está chegando aqui, boa noite. Boa noite. Olá. Só dá um tempinho para entrar o pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Ver se entra mais algumas pessoas. Ai, linda. Olá, gente. Boa noite. Então, já entrou, né? Algumas pessoas por aqui. Acho que podemos começar. Eu vou começar, né, me apresentando. Meu nome é Marília Machado, integrante do grupo GCPEC. Estou aqui hoje, né, como mediadora dessa live. Hoje a live, a gente vai tentar traçar um pouco... A gente vai tentar traçar um pouco o caminho, né, e as perspectivas raciais e sociais em torno da anemia falciforme. Temos hoje como convidado o professor Altair Lira, que já chegou aqui, já está aqui com a gente. E, professor, eu vou pedir para que o senhor se apresente para nós, por favor. Olá, Marília, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estão me ouvindo direito? Tá bom o som? Sim. Ok. Bom, agradecer inicialmente o convite ao grupo da UEPS, o trabalho com a página Biologia do Oprimido, né, essa discussão importante a ser feita. Agradecer a todo mundo que está aqui conosco hoje. Dizer que é um prazer estarmos dialogando. A minha formação é no campo da antropologia, né? Eu fiz essa escolha há um bom tempo atrás, no campo da antropologia. Só que com o passar do tempo, algumas coisas foram acontecendo. Uma delas, o fato de minha filha, que se chama Marília, também, ter nascido com anemia falciforme. A partir daí, boa noite, Cláudia. A partir daí, eu fui mudando meu campo para o campo da antropologia da saúde. Nós chamamos de antropologia da saúde, esse campo que analisa como saúde e doença estão na vida das pessoas, na cultura dos povos. E depois fiz meu mestrado em saúde coletiva. Então esse é um pouco o caminho epistemológico, vamos dizer assim, desse meu viver. Mas eu gosto muito de me apresentar como educador social, aquele que está com as comunidades, com os povos, principalmente aprendendo com eles. Sim, com certeza. Professor, eu vou apresentar uma proposta para o senhor, se o senhor quiser mudar, e aí fica da sua preferência. Eu posso ir fazendo umas perguntas, e aí a gente vai levando a live a partir dessas perguntas, e no final, se o senhor concordar, a gente pode abrir um espaço para o pessoal que está nos assistindo fazer algumas perguntas também. Pode ser assim? Isso. Pode sim. Pronto, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, explicasse um pouco o que é a doença falciforme, né? O que é a anemia falciforme. Ok. Nós costumamos muito fazer a diferença entre anemia falciforme e doença falciforme, né? Isso de uma forma a auxiliar as pessoas a pensarem. A doença falciforme é uma doença genética, tá? É a doença genética de maior prevalência no Brasil e ela tem uma marca, né? Que é a forma de foice. Por isso o nome falciforme. Essa forma de foice que a hemácia adquire vai se dar exatamente pelo tipo da hemoglobina. Nós temos a hemoglobina normal, né, a humanidade, e há milhares de anos, principalmente no continente africano, parte da Ásia, parte da Europa, ocorreu uma mutação genética, aquilo que se chama de hipótese malárica, que teria
conferido à hemoglobina a propriedade, né, que teria um fator de proteção à malária. Essa mutação nesse gene, para a pessoa que é traço falciforme, aquela que tem uma hemoglobina, que tem um gene normal e o outro gene mutante, lhe confere, ou iria lhe conferir naquele período, uma certa proteção à malária. A questão é que quando duas pessoas que têm um gene da doença falciforme, elas se juntam, elas se casam. Acho que travou um pouco, gente. Vamos esperar um pouco para ver se volta aqui com o professor. Acho que travou. Travou. Eu vou convidar o professor aqui novamente para ele dar continuidade. E aí... ele não está aqui. Vamos ver se ele volta. Foi, caiu. Caiu, calma. Vamos esperar um pouco, então, né? Para ver se o professor Ataí volta. Para a gente dar continuidade a essa conversa que promete hoje. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele voltou. Ainda não. Vamos esperar um pouco, galera. Aguardem, não saiam da live. Nos aguardem. Não. Realmente caiu. Deixa eu ler aqui. Aí, voltou. Pronto, gente. Estamos de volta. Acho que já deve estar chegando aí para vocês. Olá, Marília. De volta. Oi, professor. Estamos de volta. Não sei que hora foi que caiu. Não sei se ouviram a explicação toda. Não, a gente não conseguiu. Travou bem no início, quando o senhor estava falando da questão genética da doença, né? Ok. Então, o que eu estava dizendo dessa hereditariedade de duas pessoas que têm o gene da doença e que podem vir a ter um filho com a carga genética da hemoglobina alterada, da hemoglobina mutante, e essa alteração é que seria chamada de anemia falciforme. No caso, SS. Adquire a letra S porque em inglês ciclo, né, foice, né, começa com a letra S. No caso, nós temos outras mutações genéticas que ocorreram em áreas distintas, como a área do Senegal, como a área Banto. Então, vários grupos. Então, não foi numa única região do continente africano. A partir daí, outras hemoglobinas mutantes foram surgindo. Então, por isso que nós podemos ter pessoas com hemoglobina mutante SS, ou SC, SD, S-alfa, S-beta. Então, por isso que nós chamamos de doença falciforme o conjunto das hemoglobinas mutantes aliadas à hemoglobina S. Tá? Ela tem como principal característica ficar em forma de foice, como eu falei. Essa forma de foice endurecida, nas nossas veias e artérias, elas provocam um entupimento. Esse entupimento, essa aglomeração, falando de uma forma muito simples, ela pode levar a pressão, uma pressão sanguínea muito forte, levando a dores. E a pessoa com doença falciforme acaba tendo várias suscetibilidades a infecções, a essas crises de dor, né, que é o mais comum, e a outros problemas que nós chamamos de sistêmicos, né, afetando vários sistemas do organismo. Entendo, compreendo. Professor, o senhor pode falar um pouco como é que essa doença ela, se espalhou, né, para as outras regiões, para os outros continentes do mundo? Porque a gente costuma ouvir muito que a doença falciforme ela tem origem, né, em determinadas regiões da África. Então, como é que essa doença ela acabou se migrando, né, para outros continentes? Exato, porque nós não temos a doença se espalhando, nós temos as populações, né, se espalhando, indo para o mundo,
E aí nós vamos falar tanto numa movimentação do homem, né, do ser humano, do continente africano para parte da Ásia, para parte da Europa. Então nós estamos falando em tempos muito antigos, como nós podemos também citar algumas coisas, algo mais presente, como por exemplo a invasão dos negros mouros na Espanha, essa é uma possibilidade, mas a principal forma desse espalhamento, vamos dizer assim, desse gene, ela vai se dar através do tráfico das pessoas que foram roubadas, das pessoas que foram sequestradas no continente africano. É o grande momento de entrada do gene da doença falciforme no Novo Mundo, né, através do tráfico dessas pessoas que foram escravizadas. Então, esse espraiamento faz com que hoje o professor Dr. Frimpong, né, Kanu Frimpong, que é um médico de Gana, ele coloca numa pesquisa do instituto dele que anualmente nascem cerca de 600 mil pessoas por ano no mundo com doença falciforme. 89% delas no continente africano. Então nós hoje podemos dizer que praticamente todos os países do mundo nós temos casos de doença falciforme. Então nós estamos falando do continente europeu, América do Norte, América Central, América do Sul, tá? Em todos os países. Entendo. Quando a gente vai falar um pouco, né, sobre anemia falciforme aqui no Brasil, e a gente vai fazer uma pesquisa muito rápida no Google, e a gente vai encontrar que o senhor é um dos fundadores, né, um dos apoiadores da fundação da Abadifal e da FENAFAL. Então, o senhor pode falar um pouco como foi que o senhor se engajou na formação dessas associações? São duas associações, na verdade a FENAFAL é a federação, né, das associações, mas foram dois momentos muito importantes. Foram momentos onde pessoas com doença falciforme, familiares, né, principalmente naquele período nós tínhamos uma presença muito forte de familiares, né, de pais e mães com filhos com anemia falciforme, eles resolveram tomar conta do seu problema. Né? Aquilo que se colocava como se fosse um problema de saúde, na verdade é um problema que aquelas pessoas começaram a dizer, não, isso eu preciso assumir enquanto um problema que eu tenho, mas que eu também tenho a resolução desse problema. E a forma melhor de resolução era a organização. Então, em dezembro de 2000, eu, minha companheira e outras pessoas, nós fundamos a Badifal, Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme. O gatilho disparador para isso foi o nascimento da nossa filha, assim como nós encontramos outros pais também que tinham filhos com a doença, e encontramos nesse período alguns adultos com doença falciforme. E em abril de 2001, nós demos um passo importante de fundação da FENAFAL. A FENAFAL já tinha uma outra característica, que era reunir as associações já existentes, de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, e fazer uma ação articulada para impactar junto ao Ministério da Saúde. E nós percebemos que exatamente isso, uma doença que havia, que entendíamos como nacional, né, impactante dentro da estrutura de saúde, não só para as pessoas, mas para dentro da estrutura de saúde, e não tinha uma política pública. Então, nesse período de 2001 foi bem importante, porque 2000, 2001, a área do sangue, né, que, como nós já falamos, hemácia, hemoglobina, então a doença falciforme tem um diálogo profundo com a dimensão da área do sangue, com os hemocentros e tudo mais. A área do sangue ela estava na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E um movimento importante que nós fizemos nesse período, dialogando com outros profissionais, com outros gestores, e logo depois que o governo Lula assume em 2003, há uma migração importante da área do sangue para o Ministério da Saúde. Então, a área de sangue e hemoderivados é criado, e ali começa esse embrião para se construir a política pública de atenção às pessoas com doença falciforme. Então, mais do que pensar de criação de associações, foi as pessoas com doença falciforme compreenderem que elas precisavam ser protagonistas, não só da sua vida e do seu viver, mas de como se estruturava a atenção à saúde delas, e lutando para transformar esse espaço. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive, né, de estar fazendo parte dessas duas entidades, auxiliei na coordenação delas durante o tempo, e hoje elas continuam aí com novas lideranças, com novas pessoas à frente.
Então, dentro dessas discussões, a gente costuma ouvir, né, que a doença falciforme está extremamente relacionada com as questões raciais. Então, dentro desses processos, é comum que a gente ouça das pessoas que a doença é uma doença de negros, né? As pessoas geralmente utilizam essa frase. Por exemplo, a gente tem dentro da sociedade vários professores. Eu tive professor que falava isso, né? Que a doença falciforme era uma doença de negros. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de onde veio essa ideia, e quais as relações dessa ideia com as teorias raciais do século XIX e XX, né, conhecidas atualmente como racismo científico. O interessante, Marília, de pensarmos essa dimensão racial da doença falciforme é que nós temos até mesmo hoje pessoas de alguns ONGs, de alguns grupos, que colocam que a doença falciforme atinge todos. Atinge brancos, atinge negros, etc. E é interessante quando a gente vai ouvindo algumas coisas e, num determinado momento, a ficha cai, né? Aquela famosa expressão da ficha cai. Um exemplo, eu nunca tinha ouvido a expressão, socialmente se falando, as pessoas trazendo a expressão branco pobre, né? A primeira vez que eu vi foi quando uma pessoa contestou a política de cotas raciais, dizendo que não deveria ter política de cotas raciais, porque também existia branco pobre. E foi muito interessante porque essa é uma expressão que quase nunca se usava, branco pobre, né? Parecia que o branco pobre não existia na sociedade, de que a sociedade ela era dividida de tal forma, e onde essa majoritariamente falando, você tinha os negros ali na pobreza. Só que na hora de se conferir direitos a esses negros que estão na pobreza, apareceu o branco pobre. É a mesma coisa da doença falciforme. Hoje, quando nós temos políticas públicas para atender as pessoas com doença falciforme, quando essas políticas públicas elas vêm dialogar com esse racismo estrutural da nossa sociedade, vinham essas pessoas dizer, olha, mas não atinge só negros, atinge brancos, atinge outros grupos. Ninguém nega isso. Nós estamos falando de uma doença genética. Então, aqui no norte da Bahia, nós temos populações indígenas com doença falciforme. O que nós estamos sempre falando são dois aspectos. O primeiro aspecto, ela é uma doença prevalente na população negra. Nós nunca falamos que ela é exclusiva. Ela é prevalente. A prevalência, a doutora Marilda Gonçalves, hoje diretora da Fiocruz aqui da Bahia, ela fez uma pesquisa em 2001 mostrando isso. Que de 10 pessoas aqui na Bahia com gene da anemia falciforme, 8 eram negros. Então ela mostrava exatamente que os outros 2 que não eram negros tinham também o gene da doença falciforme. Então está mostrando que não é uma doença exclusiva, ela é prevalente. Quer dizer, o fato dela estar associada com o histórico, a historicidade genética histórica de um grupo pode fazer isso. Assim como uma mutação genética que envolve a quantidade de hemácias, a quantidade, não a forma, mas a quantidade, foi chamada de talassemia. Tá? Talassemia é uma doença que majoritariamente atinge brancos, porque ela foi uma mutação genética que ocorreu no norte da Grécia e sul da Itália. Então, no Brasil, majoritariamente os estados que têm pessoas brancas têm talassemia, como tem fibrose cística. São aquilo que nós chamamos de doença de eurodescendentes. Temos pessoas negras com talassemia? Sim. Tem, sim. Exatamente. Mas a prevalência da talassemia é em pessoas brancas. Então, esse aspecto é importante a gente frisar, porque quando nós estamos falando de direitos, de conquista dos direitos, é interessante o racismo estrutural, que toda vez que a população negra ela vai conseguindo poucos, mas significativos espaços de direitos, eles vão logo sendo trazidos para a discussão universal, como a saúde da população negra, por exemplo. É muito comum nós ouvirmos pessoas falando, mas existe uma saúde diferente? Por que uma saúde da população negra? É porque, como nós estamos trabalhando com uma medicina, uma saúde baseada em evidências, nós vamos mostrar não somente agravos que são prevalentes na população negra, mas também que as condições de moradia, de saneamento básico, toda essa dimensão que nós chamamos de saúde, faz com que a população negra apresente historicamente, então desde quando houve a primeira chegada dos escravizados no Brasil,
historicamente essa população vem tendo a sua saúde, que é esse aspecto da integralidade, fragilizado. Quando eu fiz a minha pesquisa, para poder afirmar isso, ela foi uma pesquisa que teve como base um estudo de um médico paulista, Dr. Paulo Naum, que ele tem um livro chamado, o nome do livro é Doença das Células Falciformes, tá? É da editora Sarvier, de 2004, se eu não me engano. Na introdução do livro, o Paulo Naum, ele traz uma coisa muito importante. Ele diz assim: foi justamente o negro africano que, ao padecer de uma enfermidade crônica e dolorosa como a doença falciforme, contribuiu com seu sangue, com sua dor e com sua morte precoce para o conhecimento científico mais importante sobre a bioquímica, fisicoquímica e genética molecular das proteínas. Apesar de todo o progresso conseguido até o presente, os negros de todo o mundo, em especial os negros brasileiros, não puderam se beneficiar das conquistas científicas e tecnológicas obtidas com seu próprio sangue. Essa é uma frase que o Naum coloca no início do seu livro, extremamente perfeita, porque ele diz que foi justamente essa população que contribuiu com seu sangue e com sua dor da falta de tratamento, né, para a contribuição do desenvolvimento da ciência. E a doença falciforme ela é a base da genética clássica, a base da bioquímica, a base da fisicoquímica e de várias outras. Mas o interessante é que o Naum finaliza dizendo: apesar de todo esse progresso que o sangue da população negra contribuiu, os negros não puderam se beneficiar das conquistas científicas obtidas com seu próprio sangue. O que é que ele quis dizer? Ele trouxe um processo histórico importante, marcado principalmente em 1910. Em 1910, Erickson, J.B. Erickson, um médico americano, ele tinha um aluno que vinha da América Central, eu não me lembro se é Haiti ou Jamaica, e esse aluno apresentava um quadro constante de dores, febre, infecções. E ele um dia testou o sangue desse aluno numa lâmina e percebeu hemácias em forma de foice. Ele resolveu então testar a família e percebeu que a família também tinha algumas hemácias em forma de foice, mas que não apresentava o quadro de dor nem febre que esse aluno apresentava. Ele ali não sabia naquele momento que ele estava percebendo e trazendo a dimensão da hereditariedade na doença falciforme. Mas ele trouxe o princípio da doença falciforme, que eram essas hemácias. Isso foi em 1910. Antes, nós podemos falar até mesmo de Cruz Jobim. Cruz Jobim era um médico carioca que, em 1835, no Rio de Janeiro, ele faz o primeiro relato científico sobre uma doença que era comum entre as crianças negras, com anemia ictérica e que tinha um alto grau de mortalidade, 1835. Então, o que é importante pensar quando nós estamos falando da doença falciforme, e pensando as teorias raciais, é que até mesmo quando você aborda a discussão racial na doença falciforme, vem um outro aspecto que é debater sobre racismo. Sim. E aí nós vamos falar de uma sociedade que nega a própria existência do racismo. Então, por que debater? Então, as Exatamente. pessoas hoje que, na verdade, falam a doença falciforme não é só na população negra, é em brancos, em índios, em amarelos. Essas pessoas são as próprias pessoas que negam o debate do racismo. Então, elas não querem enfrentar um determinado contexto. Por quê? Quando nós falamos esse traço, e o Naum trouxe isso, nós vamos falar. Em 1846, Leby, também nos Estados Unidos, ele relata casos semelhantes que o Cruz Jobim já tinha falado em 1835. Ele descreveu em achados durante uma necrópsia de um homem que tinha sido escravizado e que apresentava um quadro constante de febre. Em 1876, aí já foi Rodenpeel, ele faz uma outra coisa, ele relata o caso de um homem negro que apresentava dores generalizadas no corpo e úlceras nas pernas, principalmente nas partes maleolares. Eu estou trazendo esses autores para
dizer uma coisa muito interessante. Quando os autores começaram a pesquisar a doença falciforme, e aí a ciência vem trazendo esse contexto, ela vem sempre relacionando a doença falciforme com a população negra. Isso Sim. porque na minha graduação, eu espero esse ano ainda lançar um livro com o meu TCC, que eu me apaixonei muito por ele. Meu TCC, ele, como é normal nas ciências sociais, o título é imenso. É uma pergunta: doença falciforme no Brasil, doença de negros? É uma pergunta. Porque a minha dissertação ela vai surgir num determinado momento, o meu TCC vai surgir no momento onde havia toda uma organização de questionamento das cotas. Então eu tinha o Demetrio Monioli lançando o livro Uma Gota de Sangue, eu tinha Peter Fry e Ivone Magui fazendo questionamentos quase todo domingo na Folha de São Paulo, eu tinha a Globo com as suas novelas, eu tinha Sérgio Pena, um geneticista, dizendo que Neguinho do Samba tinha mais gene europeu do que gene africano, Exatamente. que Daiane dos Santos. Então tinha um conjunto, né, de ações que eram feitas para desqualificar as ações afirmativas e a luta do movimento negro pelas políticas de igualdade racial. E nesse momento começa a se escrever sobre a anemia falciforme. E começa a se dizer que o movimento negro queria racializar a saúde. Que a Sim. saúde era algo universal de todos e que o movimento negro estava querendo racializar com a ideia de que havia uma doença que era. E aí me surgiu essa ideia de fazer uma pergunta. Doença falciforme no Brasil é uma doença de negros? Diálogos entre Darwin, Mendel e Zumbi. Né? A ideia do diálogos entre Darwin, Mendel e Zumbi era pegar a questão Darwin, essa mutação do gene, Mendel na questão genética, então pensei em hereditariedade, e Zumbi, essa reivindicação do movimento negro. E aí não tive como não recorrer, principalmente ao Paulo Naum, para fazer esse histórico. E aí, como eu te disse, 1835, 1846, 1910, Helix, 1911, Rauschenbusch, ele identifica os cálculos biliares. Himmel, ele, em 1917, ele vai identificar as hemácias em forma de foice numa criança negra. E Mason, em 1922, Mason, ele faz uma coisa muito interessante. Mason, pela primeira vez, em 1922, ele usa a expressão cicloceldisíase, doença das células falciformes. É a primeira vez que ele faz isso. E aí, Mason, ele faz uma coisa maior. Ele vai caracterizar quem tinha a doença falciforme. Mason diz assim: todos, todos eram negroides, apresentam icterícia, fraqueza, o que mais? Ele diz úlceras maleolares e dores pelo corpo. E no exame de sangue você vai encontrar hemácias em forma de foice. Isso é Mason, em 1922. Só que aí nós vamos ter Huck, Gessé Ascioli, que é um médico da Bahia, que traz a dimensão da hereditariedade. Nós vamos trazer continuamente. Então, o que eu consegui mostrar durante esse período foi que a primeira política pública de atenção às pessoas com doença falciforme aconteceu em 2005. Ou seja, 95 anos depois do primeiro relato científico. 95 anos depois. Nenhuma doença percorreu quase um século do seu anúncio global, que foi o que o Helix fez, foi anunciar para o mundo, para a primeira política pública global, no caso aqui no Brasil, de atenção às pessoas com a doença. Então, durante quase um século, se estruturou a atenção. Durante se estruturou a pesquisa. Durante quase um século, se desenvolveu todas as áreas do conhecimento. Então, as pessoas sabem que o oxigênio, quando vai para a corrente sanguínea, ele se transforma em radical livre. Sabe que esse erro genético foi lá no cromossomo 11. Sabe-se tudo da doença falciforme. Mas por que a gente chega hoje, em 2020, os profissionais de saúde não conhecem a doença? É porque se promoveu desenvolvimento científico e não se promoveu assistência. Esse é o campo do racismo científico. Esse é o campo do racismo científico que conseguiu olhar mais a célula
do que olhar a pessoa. Esse é o racismo científico que pode traçar linhas de campos de pesquisa, pensando como as pessoas com doença falciforme vão apresentar quadros de infecção, como vão apresentar problemas de AVC, problemas na dentição, atraso na maturação sexual. Tudo isso se sabe. Mas a pergunta é por que é que nunca foi feita uma política pública? Por que é que, coincidentemente, entre aspas, a primeira política pública vai surgir quando surge a FENAFAL, quando no governo Lula se cria em 2004 o primeiro Seminário Nacional de Saúde da População Negra, e ali se cria um embrião da política de saúde da população negra, e em 2005 é criada a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. Todas elas marcadas por uma reparação histórica. A ideia da reparação histórica. A reparação de um povo que durante quase um século teve seu sangue constantemente retirado, examinado em lâminas, mas que quando chegava na unidade de saúde, o profissional não sabia o que era. Porque se nós estamos falando de uma doença genética relacionada ao sangue, nem genética e nem hematologia são disciplinas obrigatórias em medicina, são optativas. Então, esses profissionais de saúde, aos quais nós não culpamos, nós não responsabilizamos, eles nem mesmo conhecem na universidade sobre a doença genética de maior prevalência do seu país. Então, o racismo ele consegue criar diversas facetas onde o conhecimento ele perpassa, ele passa abaixo do nosso nariz e a gente não consegue sentir o cheiro dele. Quer dizer, o conhecimento da doença falciforme estava em vários lugares. Então, se você joga no Google hoje, você joga doença falciforme, anemia falciforme, ciclemia, falcemia, os diversos nomes que se tem, vão aparecer mais de 400 mil páginas. Então, uma coisa que não pode se dizer é uma doença desconhecida. Exatamente. Desconhecida ela nunca foi. Durante quase um século se conhecia a doença. E durante quase um século se desconheceu os direitos das pessoas com doença falciforme. Esse é o mote. Se durante um século se conheceu a doença, durante também quase um século se desconheceu o direito dessas pessoas ao acesso à saúde. Se isso não se chamar racismo, eu não sei o que é. Com certeza. Eu vou precisar voltar a um bom tempo para tentar entender. E uma forma das mais refinadas do racismo. Sim. Da forma mais refinada, como eu disse, de produzir esse conhecimento, de desenvolver áreas do conhecimento, mas não impactar na assistência à saúde. Por isso que falamos da doença falciforme, não só numa dimensão, como a Cláudia está perguntando, como uma doença negligenciada, mas uma doença intencionalmente invisibilizada. É aí que vem um outro nexo importante, que é nós associarmos essa falta de assistência a uma ação de necropolítica do Estado contra as pessoas com doença falciforme. Porque os números já tinham, os dados já existiam. Falei muito. Eu fico emocionada, né? Porque que fala potente, assim. Estou realmente emocionada com essa parte da sua fala, de que a gente vai percebendo, né, com o decorrer do tempo e que a gente vai lendo e vai estudando, de como nossos corpos servem para estudo, nosso corpo serve simplesmente para estudo da doença e esse estudo não é para nós, né, para nos ajudar, justamente porque o projeto político, social do Brasil sempre foi que a população negra, ela se extinguisse. E aí a gente vai percebendo como coisas que é muito sucintas, de formas muito sucintas, nos levam à morte, né? Leva à morte do nosso povo. Porque quando um de nós morre, um pouco de nós morremos junto, né? Morre junto. Então vai morrendo cada pedacinho nosso e a gente está aqui na luta de sobreviver, né? Porque a gente não tem o direito de viver, a gente vai sobrevivendo
dentro desses projetos políticos de extermínio da população, que nós somos atacados por todos os lados, na verdade. Muito potente, muito Exato. potente. Porque aí você percebe que quando nós conseguimos construir a política pública de doença falciforme, a política nacional de atenção integral, vieram exatamente essas possibilidades, não só de nós sairmos do modo de sobrevivência, né? Acho que travou de novo. Travou, gente. Acho que travou. Voltou. Voltou agora. Então a gente poder sair desse modo de sobrevivência e partir para o modo de viver. Por isso que nós aqui na Abadifal, né, quando eu estava junto à associação, nós dizemos que nós tínhamos 4 verbos. Conhecer, né, que aí vinha a dimensão do conhecer, o que era a doença, né, entender o que era a doença, né, o que é que ela fazia, e viver com doença falciforme, né, e a dimensão de ter esperança. Essa é uma possibilidade imensa de você sair disso. Por isso que em 10 anos, eu vou falar 10 anos tratando do ano de 2015, em 10 anos nós conseguimos colocar no SUS, né, dentro da política de transplante de medula óssea, a cura para a doença falciforme. Em 10 anos nós conseguimos ter medicamentos, a capacitação de profissionais, nós construímos uma ação. Quer dizer, uma ação que historicamente já poderia estar sendo ofertada. E aí nós podemos dizer, milhares de vidas teriam sido poupadas. Milhares. Parece muito esse momento agora da Covid, né, onde o desgoverno, né, o representante do desgoverno vai lá e pergunta, e daí? Né? Ou um prefeito aqui na Bahia diz, morra quem morrer. Né? Essa situação é que a gente mostra de um genocídio da população negra, né? Não só no extermínio da juventude negra, que a gente sabe que gera um impacto, mas a gente fala de um outro tipo de extermínio que ele é extremamente silencioso. Mulheres negras que fazem 7 vezes menos pré-natal do que mulheres brancas. E quando você vai olhar de que é que morrem as mulheres negras, elas morrem de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, de infecções, morrem principalmente no puerpério. Né? Então, essa é uma morte extremamente silenciosa, que ou a gente consegue arrancar dos sistemas de informação lá do SIM, do SINASC, do SINANCE, a gente arranca essas informações, por isso a importância do quesito raça-cor, né? Mostrando exatamente que nós precisamos desses dados para mostrar como nós estamos dentro de um Estado que preconiza o extermínio da população negra. Esse é um debate difícil de fazer. E que muitas vezes, como eu digo, tem grupos que preferem de pensar a coisa dentro de uma dimensão somente, não, todo mundo pode ter assistência, tudo. Não, todo mundo deve ter assistência, é um direito de todos e todas. Exatamente. Mas nós estamos falando de um sistema que historicamente deixa um grupo à parte, deixa um grupo à margem de um processo. Mesmo esse grupo representando hoje mais de 54% da população brasileira. Esse é o nosso enfrentamento. Sigo emocionada. Mas, assim, dando continuidade, né, às nossas perguntas aqui. Então, como o senhor disse, em 2005 foi publicada uma portaria número 1391 no Ministério da Saúde, que instituiu as diretrizes para a política nacional, a atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Então, passados 15 anos dessa portaria, qual o balanço que o senhor faz sobre os avanços e as dificuldades para a implementação dessas diretrizes? Assim? Bom, a principal, né, que nós temos é que nós construímos a política de atenção integral às pessoas com doença falciforme dentro do SUS. Né? Tivemos, durante essa caminhada, várias ideias mirabolantes. Acho que travou mais uma vez.
Gente, travou. Mas vamos aguardar. O professor está voltando. Aqui. Pronto. Voltou. Nós tivemos, durante esse período, várias ideias mirabolantes de construção de centro de referência. Ai. Tá uma benção. Tá, mas Mas a estamos gente aqui. chega lá. A gente chega lá. Né? Nós tivemos várias ideias de construção de centro de referência de doença falciforme, de ações especializadas. Voltamos. Vamos ver se vai. Nós temos quanto tempo ainda? Temos 19 minutos. 19 minutos. Ah. De ações de criação de centro de referência à parte. E nós tomamos uma decisão de investir profundamente na atenção às pessoas com doença falciforme dentro do SUS. Por que dentro do SUS? Se nós temos uma doença prevalente na população negra, nós precisamos chegar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades de fundo de pasto, na comunidade quilombola. Nós precisamos tirar a ideia, como muita gente tem, Voltou. Voltamos. pessoas com doença falciforme precisavam ser atendidas só nos hemocentros. Nós mostramos que o hemocentro é uma parte importante, mas boa parte da intervenção das pessoas com doença pode se dar na atenção básica. Né? Exatamente. Professor, pode se tratar de uma doença genética, né? Como a gente já ouviu aqui no início da live. Então, há uma previsão. Travou mais uma vez. Mas vamos lá. Vamos lá. Não vai travando e a gente vai parando e a gente vai fazendo. Caso o senhor então, de se dar... Pode falar. De se dar atenção na atenção básica. E aí nós temos um processo, durante a construção desse processo de incorporação da doença falciforme no SUS, nós tivemos cada vez mais ataques ao SUS. Destruição, subfinanciamento, né, os cortes de verbas, a PEC do congelamento. Então nós tivemos vários ataques. Então a própria dificuldade de estabelecimento dessa política no SUS se dá pelo enfraquecimento contínuo do SUS. Por essa tentativa que nós temos dessas mesmas elites de destruir um dos maiores patrimônios que nós temos, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a política de atenção às pessoas com doença falciforme está profundamente atrelada ao SUS. Então, por isso que a gente sempre fala às pessoas, o SUS tem problemas? Tem. O SUS tem questões? Tem. Mas ele é a grande salvaguarda da possibilidade de atenção às pessoas com a doença falciforme. É no SUS que estão as vacinas especiais. É no SUS que estão os tratamentos profiláticos. É no SUS que estão os profissionais, que hoje muitos deles estão capacitados e conhecem a doença. Então, essa é a nossa luta. Exatamente. E se a gente for parar para analisar, é muito fácil a gente encontrar quem são as pessoas que defendem a privatização, né, do Sistema Único de Saúde. Então, a pergunta, se a gente for pesquisar, se liga muito fácil a uma questão racial também. Quando a gente já falou um pouco, né, na live que a doença falciforme é uma doença genética. Então, há uma previsão de aconselhamento genético para pessoas com a doença falciforme e familiares. Então, existe, mas também existem algumas críticas sobre o risco desse aconselhamento, que pode resultar em discursos e práticas eugênicas. Então, o senhor pode explicar para a gente qual a problemática desse processo, por favor? A Sueli Carneiro, eu estava vendo um vídeo dela, ela falando sobre racismo científico,
E a Sueli, ela traz uma coisa muito interessante. Ela diz que exatamente a população negra, os corpos negros, eles são extremamente interessantes para a ciência quando eles são fontes primárias de estudo, quando eles são objeto de estudo, né? Mas quando nós somos os protagonistas da fala, quando nós estamos frente a frente dentro desse processo, muitas vezes nós não só incomodamos, como temos rejeitado as nossas posições e opiniões. Por que eu trago isso? Porque foi exatamente a presença do movimento social, a presença das pessoas com doença falciforme, dos seus familiares, nos comitês, no Comitê Técnico de Saúde da População Negra, na Câmara Técnica de Doença Falciforme, que auxiliou muito da desconstrução desse racismo que estava nas palavras. Por exemplo, antes da nossa presença, era muito comum ouvir falar: a doença falciforme é uma doença que passa dos pais para os filhos. Nós até hoje vamos encontrar em algumas falas de profissionais, em alguns livros, em alguns artigos, essa informação. Essa informação ela é duplamente incorreta. A primeira incorreção é uma doença que passa dos pais para os filhos. Para ser uma doença que passasse dos pais para os filhos, os pais tinham que ter a doença. Ok? Os pais teriam que ter a doença para passar a doença. A transmissão que ocorre, essa posição hereditária que ocorre é de genes. Dos genes. Uma combinação de um gene do pai e de um gene da mãe. Essa combinação do gene é uma combinação muito próxima do que nós estamos falando da combinação da cor dos olhos dos nossos filhos, da cor do cabelo, da boca, que é uma combinação também dos genes do pai e da mãe. Então, por isso nós falamos de herança genética. Herança que esse pai e essa mãe carrega também do seu pai e de sua mãe. Ok? Então, o primeiro erro é esse. O segundo erro é imputar aos pais a responsabilidade do menino ou da menina nascer com doença falciforme. Então, nós tínhamos também lá dizendo isso. A culpa, a responsabilidade de quem passou a doença para o filho foi do pai e da mãe. Então, nesse período, nós começamos a fazer um grande debate e nós tivemos a importância da participação da doutora Helena Pimentel, médica geneticista aqui da Bahia, que acolheu muito das nossas demandas, e naquela época nós criamos 3 níveis de informação genética. O primeiro nível era a informação genética. O que era informação genética? Aquela informação que toda a população deve saber, que deve conhecer. Porque hoje nós já temos música, pagode, falando de DNA, nós sabemos pela televisão da ovelha Dolly, nós sabemos de várias coisas, né? Então, falar de genética hoje é algo que as pessoas ouvem na novela, nos filmes. Então, nós precisamos chegar à população. A segunda forma foi de informação genética, foi de esclarecimento genético. A ideia do esclarecimento, né, seria dos profissionais de saúde como um todo, enfermeiras, médicos, auxiliares, que soubessem do tema e pudessem dialogar com as pessoas, deixando para aconselhamento genético aquela tarefa de médicos ou geneticistas formados ou enfermeiras formadas com esse fim de auxiliar na escolha reprodutiva de um casal. Então, um casal que tem o traço falciforme, já sabe que tem o traço falciforme e quer ter um filho. Então, ele passa por um aconselhamento genético. Aí, o importante vem de novo, essa nossa carga, muitas vezes, eurocêntrica, de pensar o mundo. Por exemplo, um casal que é traço falciforme, ele tem 25% de chance de ter filho com a doença. 50% de ter filhos com traço falciforme com a carga genética dos pais. E 25% de chance de não ter filhos nem com doença, nem com traço, de terem com hemoglobina normal. Uma vez conversando com a médica, eu disse assim, vem cá, por que não fala ao casal que eles têm 75% de chance de não ter filho com a doença? Não, a gente tem que falar, que se tiver chance de 1%, tem que falar. Eu disse, sim, mas precisa dizer ao casal que ele também tem chance de não ter filho com a doença. Porque senão ficava parecendo que todo casal traço ia ter filho com a doença. Exatamente.
Então, o aconselhamento genético, ele tem que ocorrer, como o professor Sérgio Ramalho nos ensinou. Ele dizia que o aconselhamento genético é aquele que você... o aconselhamento genético, você propicia àquele casal a possibilidade das informações onde aquele casal possa tomar as decisões que quiser. Então, o seu aconselhamento não pode ser indutivo. Como nós já tivemos aqui na Bahia, um médico, onde ele fez uma campanha uma vez sobre violência, e colocou que a culpa da violência era a culpa da pobreza. Era a culpa dos pobres que tinham muitos filhos. Então nós mostramos que não dava para você jogar aos pais de pessoas com doença falciforme essa responsabilidade de que a culpa seria deles. Porque serão esses pais que irão para os hospitais cuidar de seus filhos. E que ficarão carregando essa culpa. Por isso que o aconselhamento genético ele não pode ser diretivo. Ele é informativo, ele traz as informações para que o outro tome a decisão. Isso é muito desafiador dentro de um sistema racista que nós temos, que configura a palavras e a expressões, muitas vezes um poder de subordinação ou de dominação, simplesmente pelas palavras. Eu fui coordenador da política de humanização aqui na Bahia, e nós falarmos sobre a síndrome do jaleco branco. A síndrome do jaleco branco era aquele momento da relação de poder que se dava entre o profissional de saúde e o usuário. Muitas vezes, uma relação mediada pelo jaleco. Um jaleco que queria muitas vezes simbolizar coisas que quando nós começamos a interferir na política de doença falciforme, nós ouvimos muita expressão de profissionais de saúde dizendo assim, quem é o médico aqui? Eu ou você? Porque a mediação do jaleco estava sendo interrompida. Era a mediação da nossa vivência, nós que tínhamos a doença, nós que tínhamos o filho com a doença, com o outro que tinha um saber, mas nós dois tínhamos saberes. E esses saberes precisam ser respeitados. Não é porque um tem um saber da academia, um saber de lá da ciência, e o outro tem um saber da vivência, que existe um saber maior ou menor. Existem saberes. E nós conseguimos mostrar que esses saberes juntos possibilitavam essa transformação. Então, quando nós conseguimos colocar a discussão sobre autocuidado na doença falciforme, foi uma grande revolução, mostrando que as pessoas com doença falciforme poderiam construir seu autocuidado, porque elas vivenciavam isso. Elas poderiam ser donas de si. Muito antes da Isa cantar a música, a gente já tinha essa ideia. As pessoas serem donas de si, donas do seu corpo e de sua vivência. Então, essa é uma grande transformação que a gente faz e que a gente precisa não só que o aconselhamento genético, mas de que toda relação profissional de saúde e usuário não sejam relações de poder. Elas sejam relações igualitárias, relações humanitárias. Porque cada hora que um tenta demonstrar o poder sobre o outro, ele está subjugando. Exatamente. Professor, a gente tem um pouco mais de 6 minutos restantes de live. Eu gostaria de saber se o senhor concorda, né, na verdade, de quando encerrar essa, a gente iniciar outra, só para finalizar, né, com os questionamentos das pessoas que estão aqui nos assistindo. Tudo bem, a gente pode dar mais um tempo. Pronto. Então, só continuando aqui, então, né, já que vamos dar continuidade. A gente faz o segundo bloco para de respostas. Isso, eu vou abrir aqui, né, para o pessoal perguntar, e aí, caso a live caia, galera, vocês esperam um pouquinho que eu já volto com o professor aqui para a gente dar continuidade, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Aqui. Existe hoje no Brasil alguma outra doença que também seja prevalente na população negra? Sim, em 1996, o movimento negro, pesquisadores negros trouxeram essa informação de que a população negra apresentaria uma predisposição genética envolvendo hipertensão, diabetes mellitus e a doença falciforme, além da G6PD. A G6PD é a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Tá? Essa deficiência, ela
e as outras doenças, elas teriam uma predisposição maior na população negra. Tem outra? Tem mais alguma outra? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta por aqui. Galera, podem mandar as perguntas de vocês, tá? Mas, assim, tem uma outra aqui que eu anotei. Ah, chegou outra, professor. O glaucoma também seria prevalente na população negra? A discussão do glaucoma, ela ganha um outro componente, não de uma predisposição do glaucoma, mas predisposições às condições socioeconômicas de vivência das pessoas, como eu falei, da hipertensão. Então você vai encontrar pessoas negras com glaucoma, muitas vezes relativa da hipertensão. Ou de situações às quais ela está exposta, por exemplo, às condições de trabalho. Porque em 1996, quando o movimento negro discute, junto ao governo federal, ele traz uma coisa muito interessante, que são as condições de vida que a população negra tem. Então, por exemplo, você vai falar, a população negra pega menos câncer de pele. Né? Mas você já identificou qual é a população que está trabalhando na praia? A população que está trabalhando nos semáforos? Né? É uma população que está exposta exatamente a pegar câncer de pele. Exatamente. Então, não é uma situação de dizer só uma questão de ter mais melanina ou menos melanina. Então, nós vamos ter algumas condições. Então, por exemplo, quando eu coloco as condições de doenças mais prevalentes com as condições socioeconômicas, a população negra vai apresentar indicadores maiores de coronariopatias, as doenças do coração, de miomas uterinos, de transtorno mental. Então, hoje, como nós estamos falando, e tem um blog muito interessante no Instagram, que é Saúde Mental da População Negra, quem puder acompanhar, né? Quando nós estamos falando, por exemplo, da saúde mental da população negra, nós estamos falando dessa vivência do racismo e nós estamos vendo dessa forma com que a gente vive. Né? Então, essas condições socioeconômicas, elas vão criar condições onde a Fernanda Lopes tem um texto muito interessante sobre esse nascer, viver e morrer da população negra. Ele é diferente da população em geral. Exatamente pela forma com que a gente vive e vivemos principalmente abafados por esse racismo estrutural. Exatamente. Professora Cláudia fez uma pergunta aqui. Algumas dessas doenças têm sido vistas como prevalentes não por predisposições genéticas, mas a consequências biológicas do racismo. O que acha dessa perspectiva? Não, eu acredito que essa é a lógica de nós pensarmos. Tanto quando, por exemplo, nós analisamos, nós fizemos uma coisa muito interessante. Antigamente, a discussão de determinante das condições de saúde era um elemento de ordem biológica. Com o passar dos anos, principalmente com o movimento da reforma sanitárias e de outros grupos, começou a se mostrar que o determinante das condições de saúde era um elemento de ordem biológica e social juntos. E aí vem o movimento negro depois, as pesquisadoras negras, os pesquisadores negros, dizer que são elementos de ordem biológica, social e racial. É disso que nós estamos falando, dizendo que um não se sobrepõe ao outro, mas que essas três condições juntas, elas vêm exatamente determinar esse viver e morrer dessa população. Então, de novo, imagina um corpo que tem uma predisposição genética, que vive em condições socioeconômicas perversas e que esse corpo é o tempo todo afligido pelo racismo. Né? Essa é a combinação que é importante a gente pensar nos determinantes das condições de saúde. Professor, já vamos cair aqui, né? Porque o Instagram limita um tempo, já está acabando o nosso... Temos menos de 30 segundos, então vai cair e já a gente volta com uma nova live, só para a gente concluir mesmo e concluir as perguntas que chegaram aqui, tá? Tá bom, ok. Pronto, já eu te chamo. Gente, muito obrigado. Fiquem aí ligadinhos, porque já começa a outra chamada da live, tá? Já. Beijos.